E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises de hoje. A gente vai entrar de cabeça no assunto que está simplesmente dominando as manchetes médicas e as rodinhas de conversa. Nós vamos investigar uma nova medicação experimental contra a obesidade que, neste exato momento, está em fase de testes e bagunçando completamente tudo que a gente achava que sabia sobre o controle de peso. Os dados clínicos que vamos explorar são fascinantes e, de verdade, desafiam o que pensávamos ser possível com a medicina convencional. Olha só para esse número, 30%. É um salto gigantesco e é exatamente o número que está no centro de todo o alvoroço atual. A gente está falando de uma nova droga experimental que já ajudou adultos com obesidade a perderem até 30% do peso corporal total. Isso é extraordinário. Para colocar em perspectiva, isso vai muito, mas muito além do que qualquer geração anterior de medicamentos conseguiu alcançar. E isso leva a gente direto para a grande pergunta que vai guiar toda a nossa explicação hoje. Será que uma simples injeção semanal pode mesmo substituir uma cirurgia bariátrica? Estaríamos diante de um avanço médico capaz de entregar os resultados de um procedimento super invasivo, mas usando apenas uma agulhinha? É exatamente isso que os maiores especialistas do mundo estão tentando responder agora. Seção 1. Um avanço histórico na perda de peso. A grande protagonista dessa história é uma droga experimental da farmacêutica Eli Lilly chamada retatrutida, que o pessoal da ciência já apelidou carinhosamente de Reta. E os dados que estão causando tanto impacto vêm de um ensaio clínico de fase 3 gigantesco chamado TRIUMPH-1. E detalhe, não foi um estudo pequeno não. Ele acompanhou mais de 2.300 pessoas ao longo de vários meses, usando aquele padrão ouro da ciência, que é o modelo randomizado e duplo cego. Depois de 80 semanas, a curva de sucesso é claríssima. O método deles foi começar com uma dose baixinha e ir subindo aos poucos a cada 4 semanas. E olha os resultados. Na dose de 4 mg, a perda já foi de 19%, o que dá uns 21 quilos. Subindo para 9 mg, pulou para 26%, quase 30 quilos. E com a dose máxima de 12 mg, chegou em impressionantes 28%, passando de 31 quilos perdidos na média. Mas calma, que a história não para aí na semana 80. O estudo também teve um grupo de extensão de 104 semanas para pacientes com obesidade mais grave. E para quem continuou com a dose máxima durante esse tempo extra, a perda média de peso bateu a marca histórica de quase 38 quilos, o que equivale exatamente àqueles 30% do peso inicial que a gente comentou lá no começo. Seção 2. A ciência por trás do triplo G. O segredo por trás de toda essa potência da retatrutida está no fato de ela ser classificada como um agonista triplo. O que isso significa na prática? Bom, imagine o nosso metabolismo como uma porta de cofre pesadíssima, trancada por várias fechaduras. Um agonista triplo é como usar 3 chaves diferentes que entram juntas em 3 receptores hormonais para destrancar essa porta de um jeito muito mais eficiente. Isso corta drasticamente o apetite e ainda retarda a digestão. Agora, o que é realmente interessante notar é a evolução fenomenal entre essas medicações. A semaglutida, que é super famosa, atinge só um receptor, o GLP-1. A tirzepatida já vai lá e atinge 2, o GLP-1 e o GIP. Mas a retatrutida vai além e atinge 3 alvos de uma vez, o GLP-1, o GIP e a grande sacada aqui, o glucagon, ou GCG. É essa inclusão do glucagon que deu para ela o apelido de triplo G, elevando o jogo para um nível que os predecessores simplesmente não alcançam. Seção 3. Injeções contra a cirurgia bariátrica. É um salto claro de eficácia, como os dados mostram. A gente sai de uma média de 15% de perda com a semaglutida, sobe para 22,5% com a tirzepatida e aí chega no marco dos 30% com a retatrutida. É exatamente esse patamar de 30% que coloca uma simples injeção semanal lado a lado com os resultados que a gente só costumava ver em intervenções invasivas como a cirurgia bariátrica. Sem exagero, uma quebra de paradigma. Seção 4. Efeitos colaterais e resultados rápidos. Só que na biologia, a gente sabe que não existe almoço grátis, não é? Durante alguns estudos anteriores, aconteceu uma coisa super inusitada. Alguns participantes simplesmente abandonaram os testes clínicos porque sentiram que o remédio estava funcionando bem até demais. Como assim? A perda de peso foi tão rápida e tão intensa que o processo se tornou meio assustador para eles. Então a eficácia extrema nesse caso gerou medo. Além dessa perda acelerada, as taxas de problemas gastrointestinais são altíssimas, dependendo da dose, claro. A gente está falando de náusea afetando até 42% do pessoal, além de muita diarreia, constipação e vômito.
E tem um detalhe único da raceranta. Foram registrados casos de infecções do trato urinário, uma coisa que a gente normalmente não vê como efeito colateral nas gerações anteriores, como a semaglutida. E aqui tem uma reviravolta estatística de explodir a cabeça. Acreditem se quiser, mais pessoas que estavam tomando apenas o placebo, aquela substância inativa, abandonaram o estudo por efeitos colaterais do que a galera que tomou a dose mais baixa da retatrutida. Tivemos 4,9% de desistências no grupo placebo contra 4,1% na dose mais baixa. Isso mostra o quanto as expectativas psicológicas mexem com os dados de um ensaio clínico. Seção 5. Quem realmente precisa disso? Isso afasta a gente daquela ideia de uso puramente estético. O Dr. Mirali, que dirige um centro de perda de peso, foi super direto sobre isso, avisando que essa medicação foi desenhada para pessoas com uma quantidade significativa de peso a perder, e não para quem quer perder só 2 ou 3 quilinhos. O alvo médico aqui são pacientes com obesidade severa ou que já sofrem de problemas sérios ligados ao peso, como doenças do coração ou diabetes tipo 2. E o endocrinologista Dr. Richard Siegel bate na mesma tecla e reforça essa cautela. É óbvio que todo mundo quer sempre o remédio mais forte que existe no mercado. Mas, como ele bem avisou, não se deve exagerar porque nem todo mundo precisa de uma perda tão radical de 25 a 30% do peso. O tratamento da obesidade exige a ferramenta certa, e o martelo mais pesado não é obrigatoriamente a melhor escolha para todos. Seção 6. O caminho até a aprovação da FDA. Então, o ponto crucial para a gente manter os pés bem firmes no chão é lembrar que, por mais que os resultados sejam de cair o queixo, a restatrutida ainda é uma medicação totalmente experimental. Ela não está aprovada pela FDA ou pela Anvisa, não tem na farmácia da esquina. O único jeito legal de ter acesso a isso hoje é participando dos ensaios clínicos super controlados. E para a gente entender o cronograma real disso, no presente momento os testes ainda estão rolando, incluindo grupos com diabetes e doenças cardíacas. A expectativa é que a fase 3 desses ensaios termine só ao longo de 2026. E apenas lá para o finalzinho de 2026 é que a Eli Lilly planeja submeter toda essa montanha de dados para aprovação formal da FDA. Ou seja, a gente ainda tem uns bons anos de pesquisa rigorosa pela frente. A gente chega ao fim da nossa análise de hoje, e a verdade é que a ciência está ultrapassando limites que pareciam pura ficção científica 10 anos atrás. Então eu deixo essa reflexão final com todos vocês. À medida que essas drogas triplo G avançam e provam seu valor, será que nossa sociedade e o nosso sistema de saúde estão prontos para uma realidade onde uma injeção semanal empata com os efeitos de uma cirurgia? É, sem dúvida, algo que vai redefinir o futuro da medicina. Muito obrigado a quem nos acompanha até aqui e a gente se vê na próxima.